Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja do Jesus, que está aí nos assistindo agora pela internet. A paz a todos nós que aqui estamos reunidos nesta noite. Nós não podemos estar reunidos por causa de tudo que está havendo. Muitos não estão vindo, mas nós estamos unidos num só Espírito, no Espírito do Senhor Jesus. Que o Senhor nos conduza mais essa noite. Que o Senhor nos dê a graça da Tua presença, como tem sido todas as vezes que nós temos nos prostrado para buscar a Deus. Eu quero convidar você que está aí em casa agora. Feche teus olhos, para tudo que você está fazendo. Deixa esse momento para o Senhor Jesus. Se entrega para Ele de verdade, em espírito e em verdade. Coloca os seus corações na mão de Deus. Tudo aquilo que vocês têm pedido para o Senhor, que nesta noite vocês venham experimentar a mão poderosa do Deus vivo. Venha experimentar da Tua graça, da Tua misericórdia. Por isso, fica conosco aí onde você está. Fique até o final. As palavras que o Senhor tem nos dado, a palavra que tem sido ministrada nesse púlpito, nesse altar, tem nos edificado grandemente. Então permaneça. Nós vamos engrandecer o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus com um coração quebrantado e contrito. Em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por estarmos reunidos, porque hoje nós estamos aqui para agradecer, para ouvir, para sermos instruídos mais uma vez e para que possamos ser seus servos aonde quer que nós estejamos, que a presença dele nos acompanhe, que nós sejamos cartas vivas para poder pregar a palavra que liberta, que cura. Por isso, igreja, nesta noite, permaneça na presença do Senhor, amém? Vamos engrandecer o nome de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, amém. Convido você que está na sua casa para juntos adorarmos a Deus, amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Seja engrandecido em nós. Nosso eu venha diminuir, que Tu cresças. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis
posso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ô Senhor, te agradecemos, Deus, por ter nos feito, Pai, templos, Pai, de habitação do Teu Espírito Santo. Ô Senhor, vai purificando, vai, Senhor, tirando tudo aquilo que é impuro de nós. Possamos, Pai, sermos vasos de honra, Pai, na Tua casa, para o Teu louvor, para a Tua honra, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Capacita-nos. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Aleluia. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Flui em nós, flua. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nosso guia, nosso consolador, a Ti clamamos. De
damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, toda glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Aleluia. Em espírito e em verdade te adoramos, Senhor, e dizemos: toma o teu lugar em nós. Toma o teu lugar, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te entregamos, Pai, nossos corações como ofertas vivas, Senhor, no teu altar. Entregamos, Pai, nosso Brasil, Senhor, o mundo, Pai. Que o Senhor cumpra o teu querer, Senhor, em meio a todo o caos, Senhor, em meio a todo o medo, Pai, que muita parte, Deus, da população anda vivendo. Entregamos a Ti, Senhor, nossos temores, Senhor, nossos problemas, Senhor, diante do Teu altar. Que a Tua paz reine, Senhor. Que a Tua paz, Senhor, habite em nós, em nossos lares. A paz, Senhor, que o mundo não pode roubar. Essa declaramos, Senhor, sobre nossos lares, sobre nossas vidas, nossas casas. Em nome de Jesus.
para que possamos, Senhor, sermos luzes, Senhor, nesse mundo de trevas, para que possamos, Senhor, reinar, Senhor, sermos sacerdotes, Pai, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor venha estar te abençoando onde quer que você esteja. Amém. Pastor Michel. Te adorarei dos reis que eu nasci. Som. Graças, amor e paz, queridos. Antigamente eu chegava na igreja, eu via a igreja vazia, dava uma tristeza no coração, assim, porque o povo não vinha, né? Agora a gente chega assim, vê a igreja vazia, dá uma tristeza no coração, mas é porque o povo não pode vir, né? Ai, Jesus. Deus vai falar com você essa noite. Deus está falando com você. Você que está aí na sua casa. A irmã Marli deu uma direção aqui muito legal na hora da oração. Ela diz assim: fique com a gente até o final, né? Não desista. Essa semana nós tivemos aí a Santa Ceia. E aí uma pessoa disse para mim depois: na hora da Santa Ceia, eu fui no banheiro. Aí eu perdi a Santa Ceia. Quero, primo. Eu perdi a Santa Ceia. Falei: como é que você resolveu o problema? Disse assim: eu assisti de novo. Assisti de novo, aí eu participei da Santa Ceia. Deixa eu puxar para cá o púlpito. Pronto, vai ficar melhor para mim. Aí eu assisti a Santa Ceia de novo na gravação, aí deu certo. Amém, glória a Deus que o povo é criativo, mas permaneça aí até o final. Deus tem algo para as nossas vidas, não diferente de quando nós estamos presentes aqui. Mas nesse momento, eu como pastor me preparo da mesma forma, me dedico da mesma forma. Nós buscamos o mesmo Espírito da mesma forma e vamos receber do nosso Deus o melhor que Ele tem para nós da mesma forma também. Amém? Abra a sua Bíblia aí na sua casa comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do verso 16. O Eduardo é quem tem controlado aí a nossa transmissão, e ele já colocou aí o título da mensagem. O título da mensagem é sobre qual o tema que a gente vai usar hoje. Aqui a gente no ao vivo, a gente tem que ficar gravando e falando o que está acontecendo. O tema da mensagem de hoje é além de mim, porque existe alguma coisa além de nós. Amém, irmãos? Quero até me corrigir no alguma coisa não. Existe algo tremendo, maior do que nós. E nós precisamos entender não somente a nossa pequenez, como a grandeza do lugar que nós ocupamos. É muito importante isso. 5, a partir do verso 12, diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os estivesse em alto conceito. Em números cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Amém? O que Deus espera de nós é uma pergunta. O que Deus tem esperado de nós? Pergunto ainda, o que eu tenho feito para Ele, ou o que eu tenho feito
para que Deus tenha alegria comigo. Às vezes a gente tem dificuldade de compreender que Deus é bom. Geralmente pela exposição que se faz do nosso Deus, nós vemos Deus às vezes com muita dificuldade. Eu digo nós assim, avaliando a gama de crentes como um todo, mas às vezes a gente tem medo de Deus. A gente vê Deus no Antigo Testamento, um Deus que manda matar, né? Que manda queimar, que manda destruir, que manda derrubar. Às vezes a gente fala, puxa, que Deus que é esse? Um Deus que a gente fala que hoje nos pune, e outros falam que não pune, e a gente fala, puxa, mas que Deus que é esse? Mas fica aqui uma pergunta, o que nós temos feito por Deus? E o que nós temos feito que tem alegrado o coração de Deus? É interessante, nós olhamos hoje para a igreja e para a sociedade como um todo, e é muito importante nós avaliarmos quem nós realmente somos, o que nós realmente vivemos, o que nós vivemos sabendo que vivemos e fazemos, e o que nós vivemos sem saber que fazemos, ou não fazemos, mas também não damos importância, e as coisas estão acontecendo. Então veja, a sociedade há muito tempo, a sociedade ela é enganada pelo diabo. A sociedade de Adão e Eva foi enganada pelo diabo no Éden. E de lá para cá não é diferente, ela vem sendo enganada pelo diabo há muito tempo. Mas veja, a sociedade ela também se deixou ter no seu, eu vou dizer no seu DNA cultural, essa permissividade de aceitar os caminhos do mal, rejeitando os caminhos do bem. Esses dias eu conversava com um colega cristão, eu dizia para ele que quando Deus cria o homem, a sua imagem, né, uma observação minha, uma forma minha de avaliar e de conseguir transmitir para as pessoas esse entendimento. Quando Deus cria o homem, a sua imagem, segundo a sua semelhança, Deus está dizendo, tem algo de mim no homem. Tá? Fecha comigo aqui para você ter esse entendimento. Tem algo de mim no homem. Então Deus está dizendo isso, tem algo de mim na minha criatura. Quando o homem já na terra, o homem aqui na humanidade, todos aqueles que vieram depois de Adão e Eva, o homem nascido neste mundo, né, pós o pecado, eu digo assim que uma explicação que eu tenho para fazer a divisão entre espiritual e corpo, para nós termos um entendimento, porque quando fala do espírito no homem, nós dizemos assim, mas é o Espírito Santo? O homem ele já nasce com o Espírito Santo? Não, não é isso. É o Espírito da vida. É o Espírito que vai gerar a vida. Por isso que nós, os cristãos, nós defendemos a vida, né, dentro do ventre de uma mulher. Essa história de aborto para nós, ela não cabe, ok? Nós não entendemos dessa forma, porque se está gerado dentro do ventre de uma mulher, tem vida. Se tem vida, é porque tem o Espírito de Deus. Então, para nós é fundamental nós defendermos a vida. Ok? Então, eu explico isso da seguinte maneira. Quando nós já aqui, adultos, jovens, né, com consciência do que estamos fazendo e vivendo, nós temos aquele momento do nosso encontro com Deus, onde nós dizemos, hoje eu entendi a palavra, hoje eu entendo que Jesus veio na terra para me fazer filho de Deus, para me tirar dos caminhos do pecado, não só do pecado que veio de Adão, mas para me fortalecer, para eu lutar contra os pecados, enquanto eu estiver nesse mundo. Então eu me torno uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, e aí você entra naquele processo durante o culto, né, de aceitação, e aí você começa, algo acontece dentro de você, parece uma emoção que gera um calafrio, ao mesmo tempo gera um choro, e dentro desse choro gera uma alegria, gera um sorriso, e você não consegue entender o que é isso. E eu explico da seguinte maneira isso. Quando você entra na conversão, quando você se converte, quando você faz o que nós dizemos erradamente, a aceitação por Jesus na sua vida,
que não é isso, é a obediência pelo chamado. Mas você decide, né, aceitar que Jesus te aceita, do jeito que você é. E aí você vem para o apelo, você fala, puxa, eu preciso viver esse Jesus. E aí nós, como igreja, nós oramos nesse momento. Pode ser uma pessoa pela outra. Você está orando ali por ela. E aí, de repente, ela começa a ter aquele momento contrito dentro dela. E aí eu explico que é o seguinte, quando você se converte, a palavra diz que o Espírito Santo, ele vem para nós. Se o Espírito Santo vem para nós, ele vai encontrar alguém aqui dentro. Ele vai encontrar o Espírito da vida. Eu digo que toda vez que uma vida vai ser gerada, Deus lá no céu, ele tem uma linha de produção, ele tem uma esteira, né? Cheia de cabides. É brincadeira minha. Em cada cabide tem um espírito de vida. Então, que nem tá o Gabriel aqui, né? Cantou aqui pra gente. Quando Mariano e Rose foram namorar para ver se Gabriel era fecundado ali, Deus olhou para aquele momento e disse assim, não, é agora. É agora. Aí ele fala para o Espírito aqui que está na fila, aqui no cabide, ele fala, vai lá, você vai ser o Gabriel. Aí o Espírito vem e gerou a vida no Gabriel, e Gabriel está aqui conosco, mais cheio de vida do que nunca. E aí, quando entra nesse momento da conversão, o Espírito da vida, ele se encontra com o Espírito Santo, ele se encontra com o Pai. Por isso que é um sentimento que nós não conseguimos explicar, que nós vivemos no primeiro amor. Porque é como se o Espírito da vida, ele estivesse dizendo dentro de você para o Espírito Santo, Pai, que saudade. Eu estava sozinho aqui, eu estava escondido. Ele não me deixava ir para fora, a carne era alimentada e eu não conseguia alimentar a alma, e agora não, agora eu vou conseguir alimentar a alma, porque o Senhor está aqui comigo. Olha que coisa linda, olha que profundo isso. Mas por que isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus nos gerou, eu digo que Deus colocou uma fração dele em nós. Quando o homem foi gerado no Éden, uma fração de Deus foi colocada no homem, em Adão. Quando nós somos gerados, esse Espírito da vida, ele é de Deus. É uma fração de Deus em nós. Quando nós morremos, o que acontece? A carne volta para o pó. A alma aguarda o dia do Senhor. E o Espírito volta para Deus, diz a palavra. A palavra diz que Jesus na cruz, em seu último suspiro, curvou a sua cabeça e entregou o seu Espírito a Deus. O homem Jesus entregou o seu Espírito a Deus. Então, nós tínhamos em Adão uma fração de Deus. Só Adão tinha uma fração de Deus. Quando Adão peca, e eu explico de uma forma fácil, e peço o entendimento de vocês. Quando Adão peca, o diabo põe uma fração do mal no homem. O homem agora ele se torna conhecedor do bem de Deus e do mal do diabo. Por isso que existiu separação entre Deus e o homem. Deus não podia mais habitar porque o homem agora ele tinha uma fração do mal. Eu quero trabalhar com vocês um pouco disso hoje. Não dentro desse texto, mas desse contexto. A sociedade, como eu disse, ela se deixa ser enganada por o diabo há muito tempo. Por quê? Porque nós temos aceitado o caminho do mal. E a sociedade, no geral, ela rejeita o bem. É muito mais fácil nós fazermos o mal do que nós fazermos o bem. O homem, ele tem na sua própria natureza, diz a palavra, a inclinação para o mal. Por que nós, a Bíblia diz, nós aprendemos que a nossa natureza, ela é pecaminosa? Por que uma criança, na sua inocente, ela tem o pecado, se ela não peca? É porque ela é fruto, ela foi inserida nesse pecado. Por que quando nós nos convertemos, nós começamos a dizer não para o mal? Nós começamos a nos esforçar, diz a palavra, que nos é admoestado por Paulo, nos esforcemos para fazer o bem.
Olha como nós precisamos abrir a nossa mente e entender quem nós somos. Olha o que diz em Romanos 8, versos 6 ao 9. A mentalidade, quando está dizendo mentalidade, essa é na NVI, na João Ferreira de Almeida, ela está dizendo a inclinação. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então vocês estão entendendo que na nossa natureza, o nosso natural homem, ser natural, antes da nossa conversão, nós temos total inclinação para o mal. Isso é muito fácil de ter o entendimento. E a sociedade, ela vem se degradando, se deteriorando, se destruindo, se fragilizando, não tem forças para lutar contra isso. A única força, a única forma de nós vencermos isso é através do Espírito Santo de Deus. É através da palavra de Deus, é através do testemunho de Jesus Cristo. Nós não vencemos o mal por nós mesmos. Uma pessoa que planeje fazer o mal, ela faz, basta ela acordar. Se ela morrer, ela não vai fazer. Mas se ela acordar e ela estiver decidida a fazer o mal, basta ela se levantar pela manhã. Por quê? Porque ela tem poder para isso. Assim como o Espírito Santo nos dá poder para agirmos nas coisas naturais em nome de Deus, o homem natural, ele tem poder para fazer o mal. E ele faz o mal em nome daquele que nos deu uma fração no Éden, através do pecado de Adão, através de Satanás. É ele quem domina o homem nessa natureza global, mundial, para nós sermos naturalmente maus. É tremendo isso, mas precisamos entender, a nossa natureza, ela é para execução do mal. Planejar o mal é muito fácil. Você vê crianças. Outro dia eu recebi um vídeo de um colega, e ele fala, é um jogo de futebol entre crianças, mas pensa a pancadaria, era um enfiando o pé no outro e com maldade, dava butinada por trás, dava carrinho, até voadora deu um no peito do outro, criança, jogando bola. O mal, ele está nas nossas mãos e nós temos a liberdade neste mundo para fazê-lo, porque não existe limite para o homem. O ser humano, ele carrega consigo o poder do mal em suas próprias mãos. O homem, em sua natureza carnal e sem a presença do Espírito Santo, ele se torna então suscetível a uma inversão de valores. Essa história da moral e dos bons costumes, isso sempre foi uma referência para o mal ter força. Não é para o bem prevalecer em cima do que se defende, a moral e os bons costumes, não. Isso é para o mal ter força. É para ele inverter os valores e dizer: o que você chama de moral, eu chamo de caretice, eu tenho o direito de fazer o que eu quero. O que você chama de bons costumes, eu chamo isso de limitação, eu chamo isso de abuso. Eu tenho liberdade, eu sou livre, eu sou dono de mim mesmo. Então, o ser humano, sem o Espírito Santo, na sua natureza carnal, ele está suscetível à inversão de valores, e é isso que a sociedade vive hoje, queridos.
É isso que nós vivemos hoje, inversão de valores. O bem é desprezado e o mal é aceito ou até amado e idolatrado. Eu falei aqui outro dia. E para quem não consegue ter um entendimento, não ouviu, eu vou dizer de novo. A religião, nós não somos uma religião. Tentam nos inserir nas religiões, mas nós não somos uma religião. Mas a religião que mais cresce hoje, por incrível que pareça, não é o cristianismo, não é o catolicismo, não é o hinduísmo, não são os maçons, não são, queridos, é o satanismo. É a religião que mais cresce no mundo hoje, é o satanismo. Nós repudiamos o bem e amamos o mal se nós não temos o Espírito. Essa história de levar vantagem, isso é fruto do mal. Fazer o mal gera em nós, em primeiro momento, uma sensação de prazer, até ela se tornar uma acusação contra nós. E essa acusação, ao gerar a culpa, gera mais mal em nós ainda, porque nós odiamos mais ainda a pessoa que nós tentamos fazer o mal, ou fizemos o mal, e alguma coisa nos atingiu. Nós geramos mais ódio contra essa vida ainda. Por quê? Porque essa é a estrutura que Satanás implantou na humanidade. A fração do mal dada ao homem, ela é exatamente isso na vida da humanidade. Nós fazemos o que queremos, não importa a dor. Nós causamos dor nas pessoas que mais nos amam, pai e mãe. Nós causamos dores em pessoas que nós deveríamos ser o que mais amamos, nos filhos. Por isso que a palavra de Deus, ela é tão profunda. Quando fala da família, ela fala, filhos, honrem aos seus pais e às suas mães. Honra o seu pai e a sua mãe. Pai, não provoca a ira no seu filho. Ele está dizendo, não deixe o mal voltar a tomar parte da vida de vocês. Vocês agora são a família em Cristo. Fazer o bem é algo muitas vezes penoso. Gente, presta atenção. Presta atenção. Nós estamos com as igrejas fechadas, fazendo culto online. Mas nós continuamos existindo. Alguns irmãos ainda, glória a Deus pela vida de vocês, têm contribuído, trazido seus dízimos, suas ofertas, mas caiu violentamente. Sei que o momento está difícil, sei que os governos não estão ajudando, sei que existe toda uma incerteza do amanhã, queridos, mas o amanhã pertence a Deus. Tenha fé, Deus vai te sustentar. Tenha fé. Tenha medo não, tenha fé. Há um tempo atrás, recentemente, final do ano passado, começo desse ano, eu e a pastora Gilma estamos fazendo um curso, e o pastor, ele ministra coaching ministerial, e ele disse que a igreja do futuro vai ser virtual, não vai existir isso daqui, a igreja vai ser virtual. E quando eu ouvi isso, eu falei, está amarrado. Fui religioso, né? Está amarrado, não quero não. Aí ó, só espero que depois de tudo isso, a igreja ela deixe de ser virtual e ela seja real. É muito difícil nós fazermos o bem. Estou falando, nós estamos aqui. Cesta básica, queridos. Preciso do alimento, traz o alimento. Traz amanhã. Procura quem tem a chave da igreja. Se não achar ninguém, vai na minha casa, me liga. Eu venho aqui. Eu quero terminar as cestas essa semana. Traz o seu alimento, a gente precisa, tem pessoas que precisam. E faz toda a diferença. Então fazer o bem é muito penoso. Gera muita resistência. O pastor está administrando mal. Podia ser diferente. Eu faria diferente. É muito penoso. Se torna difícil de aceitar.
Para fazer o bem nós julgamos valores pessoais. Nós vamos ajudar que família? Eu posso saber que famílias que estão participando da cesta básica? Não, essa família aqui não. Se eu soubesse que essa família estava, eu nem tinha trazido alimento. Nós julgamos esses valores pessoais, porque fazer o bem é muito difícil. E quando você julga o valor pessoal, você encontra um elemento para evitar fazer o bem. Então você diz, disso daqui eu não participo. Por quê? Porque eu não concordo, é opinião minha. Eu só não concordo. E aí eu quero dizer para você, é por isso que o perdão é tão difícil. Porque fazer o bem é difícil. E fazer o mal é fácil. A prova do que eu estou falando até aqui se fundamenta no perdão. O perdão é algo muito difícil, porque o mal está inserido no homem. Se o bem fosse inserido em nós, o perdão seria um prazer. O perdão, ele é um prazer. Quem é movido pelo mal tem dificuldade com o perdão. Sabe por quê? Porque o perdão é o retrato do bem. Ele vem da própria natureza de Deus, porque Deus nos perdoa. E Ele nos ama, além de nós errarmos, Ele nos perdoar, Ele nos ama de uma forma incondicional. Eu peguei 3 processos do perdão, para você entender como ele é importante. Salmo 32, verso 1, diz assim: como é feliz ou bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Olha como é importante para nós sabermos que nós temos, isso gera em nós felicidade. Felicidade. Sabermos que nós temos as nossas transgressões perdoadas e os nossos pecados apagados. Olha como isso é forte. 1 Pedro 4:8, Pedro diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Oh, meu Deus. Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 32, ele diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então vocês entendem, nessas 3 colocações que eu puxei aqui de textos bíblicos, você é uma pessoa feliz quando você tem os seus pecados apagados, perdoados, quando as suas transgressões são perdoadas. Mas para isso você precisa entender que você está dentro de um processo de amar sinceramente aos outros, para também ser amado sinceramente pelos outros. E aí você ter a condição de, com o amor, perdoar muitíssimos pecados. E pelo amor, serem perdoados os seus muitíssimos pecados. E então vem Paulo e fala: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Nós já fomos perdoados por Deus. Por que não fazer o meu irmão feliz em ele entender que ele é perdoado naquilo que ele errou contra mim? Porque eu não posso fazer o meu irmão feliz simplesmente lhe dando o meu perdão. E vivendo assim, em amor uns com os outros. Segundo mandamento, queridos. Ama o teu próximo. É o segundo mandamento.
O perdão, ele é algo tão intenso que ele está no coração de Deus. O perdão, ele está no coração de Deus. Ele é tão próprio para o cristão que ele está dentro da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, os nossos pecados. Aí entra um ato condicional. Assim como, na mesma medida que eu perdoo os outros. Você entende que o que é para ser bem para nós, se torna mal por causa do nosso próprio mal? Ao eu não conseguir perdoar os meus irmãos, eu deixo de ter na mesma medida o perdão do Pai? E aí nós olhamos e dizemos assim, tá bom, mas o que fazer? Vamos fazer alguma coisa? Vamos nos mobilizar? Vamos mudar essa história? Quem poderá nos ajudar? Não é o Chapolin Colorado. Queridos, diante dessa sociedade corrompida, o que poderia mudar essa história é a família. É o plano perfeito de Deus. É a família. A família deveria ser a última esperança da humanidade. Você diz, não seria a igreja? Eu digo, uma igreja sem famílias estruturadas não é uma igreja. Uma igreja, para ela ser igreja, as famílias têm que estar estruturadas. E infelizmente a igreja está cheia de famílias desestruturadas. Está cheia de mentiras. De pastores que querem pregar nos seus púlpitos, porque os púlpitos são seus, e o seu casamento é um fracasso. E você prega casamento. Você aconselha casais. Você mente no púlpito. Infelizmente as igrejas estão cheias de casamentos falidos. Infelizmente as igrejas estão cheias de divórcios, de casamentos de aparências, de pastores que não se separam, ou por causa da vida ministerial, ou por causa da vida financeira, acumulou-se fortuna e não tem como dividir, então permanecem juntos. E aí eu pergunto, como está a família hoje? E já respondi. Infelizmente a família também está contaminada pelo mal. Quando nós olhamos a palavra de Miqueias, o profeta Miqueias, ele falando a Israel, capítulo 7, verso 6, ele já mostra uma condição do que Israel vivia e do que nós viveríamos, e já estávamos, o mundo estava e está. Você quando fala do profeta Miqueias, você está falando mais ou menos 2.700 anos para trás. Ele está falando de Israel daquela época, e de tudo que já tinha se vivido antes daquela época e depois de Israel. Até nós aqui, nós não estamos diferentes. Miqueias 7:6 diz assim: pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Jesus, não diferente, numa conotação e uma colocação textual diferente, mas ele usa a mesma perspectiva. Lucas 12, 52 e 53, diz o Senhor assim: de agora em diante, haverá 5 numa família, divididos, uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. Ou seja, a visão da família já era e sempre foi
desde o Éden, de uma família destruída. O tempo que Deus usou, criando todas as coisas, até o homem, até a mulher, para que ambos juntos, unidos, gerando novos filhos, ali no casamento feito, na união de homem e mulher, essa sim é osso dos meus ossos. A família instituída por Deus, o plano perfeito. Todo esse tempo que Deus usou, Satanás usa até hoje o tempo dele, gerando destruição nas famílias, gerando colapso dentro dos relacionamentos, gerando novos padrões, gerando colapso dentro dos relacionamentos, gerando novos padrões e novos modelos, invertendo então aquilo que é certo para errado e aquilo que é errado para certo. Caim matou Abel, queridos. Primeiro ato relatado depois da queda, o homem na terra, primeiro ato relatado, um irmão matou o outro. As famílias foram contaminadas pelo mal. E isso não é diferente do que nós vivemos hoje. Antes nós víamos as igrejas cheias de mulheres e com poucos homens, mas porque eram mulheres convertidas e maridos não convertidos. Hoje nós vemos nas igrejas muitas mulheres e poucos homens, mas não é porque os homens não são convertidos, é porque eles inverteram os valores. E tem os homens não convertidos, mas eu estou falando, na sua maioria são homens que, desculpa a expressão, milindraram. Me feri com um homem. Meu pastor falou assim comigo. Eu fiz a brincadeira agora aqui, quem poderá nos ajudar? E não vai ser o Chapolin Colorado. Já sou colocado na berlinda por causa disso. Já tem os legalistas que vão dizer que eu estou acabando com a palavra de Deus, que eu estou falando heresia. E aí esses maridos, que se dizem conhecedores da palavra de Deus, milindrados, porque eu me feri com um homem, como se todo homem fosse igual um ao outro, como se o direito de comparar uma figura de um erro a toda uma sociedade fosse justo. Esses maridos, eles desistem então de buscar e caminhar na palavra de Deus com a sua esposa e com seus filhos. Por isso que os casamentos dos filhos dão errado. Por isso que os filhos invertem os sexos. Por isso que os filhos ficam depravados. Por isso que eles ficam agressivos. Por isso que eles não querem sair de casa, não querem trabalhar, querem ser sustentados. Porque se o pai inverteu os valores do sacerdócio, os filhos nunca vão entender o que é isso. Nunca vão entender. Então, a partir do momento que ele está ferido, não é tempo de eu voltar para alguma igreja ainda, estou muito ferido, seu pastor fala muita besteira. Quem é você? Quem é você? Entenda que se eu estou falando essa palavra, ela nem está escrita aqui. É porque Deus precisa falar com você. Quem é você? Eu sou um homem de Deus, e o dia que Deus não quiser que eu esteja aqui, Ele me tira daqui. Agora Deus está cansado de dizer para você, sai da onde você está e volta para onde você devia estar, que é nos pés do Senhor. Volta para o sacerdócio da sua família. O sacerdócio não é na sua casa. Isso é mentira do diabo, isso é engano. O sacerdócio é na presença do Senhor, aonde Jesus morreu para instituir a comunhão dos santos, e o corpo de Cristo é na igreja, não é na tua casa. Você é um covarde se você está se escondendo atrás desses sentimentos. Então eles se tornam semelhantes a um público que está na Bíblia. Eu estou falando de maridos.
Sabe por quê? Porque eu já fui essa pessoa. Eu já estive nesse lugar. Eu já agi dessa forma. Eu já julguei os líderes. Eu já condenei todos os pastores por um pastor, aonde na realidade o culpado fui eu. Eu permiti ele errar contra a minha vida. E eu não me submeti ao Deus que estava na vida dele, que era Deus. Ele não tinha comportamento administrativo, mas era um homem de Deus. E aí esses maridos, eles se tornam semelhantes a um público que Jesus repudiava. Aos fariseus. São tão legalistas, tão conhecedores da palavra, mas eles a aplicam somente ao seu favor. Somente ao seu favor. E isso, queridos, nada mais é do que a verdade que Jesus repudiou durante os 3 anos do seu ministério. Jesus, ele foi à contracultura. Os sacerdotes e os fariseus odiavam Jesus, porque Jesus veio não para abolir a lei, ele diz, mas para confirmar ela de tal maneira, que ele começou a falar para os sacerdotes: vocês estão aplicando a lei do jeito errado. A lei que o meu pai deu, não foi para isso. A lei que o meu pai deu, não tira vocês da responsabilidade. A lei que o meu pai deu, não dá o direito de vocês fazerem o que vocês fazem. Vocês são ladrões. Vocês estão roubando o meu pai. A casa do meu pai não é casa de comércio. Os sacerdotes odiaram Jesus, porque ele veio para fazer a lei ser cumprida. Ele não veio para abolir. Ele veio para dizer: vocês estão aplicando a lei do jeito errado. Vocês, fariseus, vocês estão pegando a palavra e crucificando o povo e dando para eles o que não é a verdade. A palavra é verdade. E essas pessoas hoje, dentro da igreja, são fariseus. Não, igreja sou eu. Eu já fui usuário dessa frase. É uma droga. É pior que crack essa frase. A igreja sou eu. Aonde eu estiver é a igreja. Eu não preciso ir no templo. Eu não preciso ir no salão de reuniões. Isso é uma droga para a sua vida espiritual. Você acredita nisso? Nós dizemos: não, eu me deixo ser usado por Deus. Eu vou me deixar ser usado por Deus. Mas aí nós dizemos: eu vou me deixar ser usado por Deus quando eu estiver pronto. Primeiro, queridos, quem vai nos forjar, nos moldar, nos amassar, nos moer, nos triturar, é Deus. Quem vai nos preparar é Deus. Quem irá nos capacitar é Deus. Então você não tem que esperar você estar pronto para Deus. Porque se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus quer você do jeito que você está. Deus quer você do jeito que você é. Você pode dizer: pastor, mas eu sou muito ruim. Eu quero dizer, você vai continuar sendo ruim sem Deus, mas se Deus entrar na tua vida, você vai se tornar uma pessoa que nem você não vai conhecer mais. Mas você tem que deixar Deus entrar na sua vida. E aí eu digo para você, ao invés de você dizer que você vai ser usado por Deus quando você estiver pronto, entenda uma coisa: Deus, ele tem um plano para te usar. Não é você que tem que definir quando você vai ser usado por Deus. Você tem que entender que Deus, ele vai te usar quando você entender o propósito dele para a sua vida. Sabe por que nós servimos no ministério errado? Sabe por que nós fazemos de forma errada o nosso serviço no ministério? Sabe por que nós não servimos em ministério nenhum? Porque você não entende o propósito de Deus para a sua vida. Quem disse que o não fazer nada é o propósito de Deus para você? Quem disse que fazer o que você quer fazer é o propósito de Deus para você?
Quem disse que fazer o que você quer, do jeito que você faz, é o propósito de Deus para você? Queridos, não se serve a Deus sem propósito. Primeiro, você tem que entender o propósito de Deus para você. Depois, você tem que servir com propósito. Por isso que a palavra do Senhor, Jesus diz, que se nós pedirmos aquilo que for a vontade do Pai, isso nos é acrescentado. Porque você entendeu o propósito, você entendeu a vontade, você entendeu o querer. E quando você entende o propósito dele para a sua vida, amados, aí com certeza, presta atenção, será derramado sobre você o Espírito Santo de Deus. E eu entendo que esse tempo que a igreja está passando de separação, de afastamento, até de um certo esfriamento, é para que aqueles que são os verdadeiros cristãos, nesse momento onde muitos estão esfriando, os verdadeiros cristãos estão sendo avivados. Presta atenção no que eu estou falando, o verdadeiro cristão está sendo avivado. Eu pergunto uma coisa, como que nós temos marcado a nossa geração? Qual a marca que nós temos deixado? Porque, entenda, o que destrói uma geração não é a presença do ímpio, é a ausência do justo. O que destrói uma geração não é a presença do mal, é a ausência do bem. É a igreja não se levantar quando ela tem que se levantar, e se levantar quando ela não tem que se levantar. Eu tenho falado, e até me dá repúdio, mas eu vou aproveitar. É tanta briga de pastor com pastor na internet, que eles estão formando ovelhas que brigam uma igreja contra a outra. Você está formando, ô bacana, você nem vai me ver que eu sou pequenininho, mas você está formando ovelhas que já estão brigando por sua causa com as ovelhas dos outros pastores que você discute. É o seu testemunho, é o que você está dando. Crente não fala mal de crente. Se tem alguém jogando pedra na sua igreja, não paga o mal com o mal, se é que você usa a Bíblia. Paga o mal com o bem. Se tem alguém jogando pedra na sua igreja, no seu ministério, meu querido, e ele não está falando que Deus está errado, que Jesus está errado, ele quer falar de você, você é homem. Não pega desse jeito, não. Nós estamos ensinando as ovelhas a brigar uma contra as outras. E Paulo fala em Romanos 14, a gente não discute essas coisas. Quem é mais forte na fé, quem é mais fraco, quem está certo, quem está errado. Nós não temos que nos preocupar com isso. Fazer o bem não importa quem. Um crente sem o avivamento, desculpa, ele não é um cristão. Um crente sem o avivamento, ele nunca vai conseguir ser um cristão. Ele sempre vai ser um crente em alguma coisa ou em alguém. A Bíblia, ela é usada por uma infinidade de religiões. São todos crentes. Não tem o avivamento. Para você ser um cristão, você tem que ter o avivamento, porque Jesus era avivado. Jesus era vida, Espírito vivificante, isso está sobre a sua vida. O avivamento, ele não é só uma grande alegria. Nós tivemos cultos aqui intensos, um mover de Deus tremendo. Você pode até participar de um grande culto de avivamento, mas se você não receber para compartilhar com alguém aquilo que você está recebendo, esse avivamento se apaga. Avivamento é para você compartilhar, meus amados. Avivamento você compartilha praticando. Avivamento não é que você vai tirar de você e vai ficar sem, Zé.
Avivamento, quanto mais você compartilha com os outros, mais avivado você fica. E a igreja precisa despertar para isso. Avivamento não é só uma alegria pelo que nós recebemos do Espírito Santo. Avivamento, ela é aquilo que nós podemos dar para os outros, que vem além de nós, meus amados. Avivamento é poder e autoridade do Espírito Santo. Avivamento não é a tua capacidade, não é os cursos que você fez, não são as especializações, não é o tanto que você lê a Bíblia, não é o tanto que você ora, mas é o tanto que o Espírito consegue agir através de você. Isso é avivamento. Isso que é avivamento. O nosso testemunho é o que influencia as pessoas. Acabei de falar desses pastores brigões. E a nossa alegria tem que ser o nosso maior testemunho em meio aos problemas. Queridos, eu não estou falando para a igreja que nós devemos dizer não para o coronavírus, que nós devemos sair para os lugares aí que tem aglomeração de pessoas. Eu não estou falando nada disso, se cuida, mas tenha fé. Tenha fé. Não sai correndo do seu irmão, da sua irmã, nem julga o seu irmão e a sua irmã que estão se cuidando. Não julga. Mas tenha isso dentro do seu coração. A nossa maior alegria, em meio aos nossos problemas, é o nosso maior testemunho. É o nosso maior testemunho. Sabe, amados, você deve entender que isso é uma verdade na sua vida, se você verdadeiramente, você não senta mais em roda de escarnecedores, você não fala mais mal de ninguém, você não está julgando os outros, você não está levantando questões pessoais que não dizem respeito a você, e mesmo que digam, você deve agir segundo a justiça de Deus e não dos homens. Agora nós compartilhamos coisas que vêm do reino de Deus. Eu já não faço, mas aquilo que a minha carne me impulsiona. Agora eu me esforço para fazer o bem. As coisas comuns do mundo, infelizmente, ainda vivem dentro da igreja. Sabe por quê? Tem um público para isso. Tem um público para isso. Os pastores têm feito a vontade do povo. Têm feito a vontade do povo. Não, o culto tem que ser de 30 minutos, senão o povo vai embora. Vai embora, vai embora. Ouve 30 minutos da palavra e vai embora. Não, o louvor agora tem que ser movimento. Queridos, para com isso. Jesus falava o dia todo. Jesus tinha o seu tempo de sermão, pouco ou muito, resolvia em poucas palavras. Deixa Deus conduzir o seu coração, não seja conduzido pela sua igreja, porque você precisa dos dízimos e ofertas, porque você quer ter um grande público que você nem sabe quem são as pessoas da sua igreja. As coisas do mundo ainda vivem dentro da igreja, porque tem público certo para elas. Mas entenda uma coisa, Jesus está buscando aqueles, procurando aqueles que são movidos pela fé. Aqueles que, assim como Paulo diz, como diz no louvor, aqueles que se acham em Cristo e Cristo se acha em nós. Nós somos um povo diferente. Nós somos o povo que Hebreus 10, 38 e 39 diz: mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Fé, meus irmãos. Será que nós nos preparamos para fazer as mesmas coisas que Cristo? Porque a palavra diz que nós faremos as mesmas obras. E obras ainda maiores. Mas será que nós nos preparamos? Porque querer é uma coisa e se preparar é outra.
Eu, quando comecei a fazer a faculdade, tudo que eu queria era a formatura. Mas até chegar na formatura tiveram alguns anos. Será que nós nos preparamos para andar sobre as águas? Será que nós nos preparamos para abrir o mar? Para abrir o Jordão? Será que nós nos preparamos para fazer o machado flutuar? Será que nós nos preparamos para curar os enfermos? Será que nós nos preparamos, pelo menos, para que o dia de Pentecostes se cumpra nas nossas vidas e o Espírito seja derramado sobre nós? Será que nós nos preparamos? Jesus, ele operava milagres no íntimo das pessoas. E hoje as pessoas querem milagres acontecendo nos olhos. Eu tenho que ver. É o ministério de Tomé que está dentro da igreja. Queridos, nós estamos vivendo o Novo Testamento. Nós estamos vivendo a nova aliança. Os profetas dessa época não são os profetas de antigamente. Não funciona da mesma forma. Ninguém está sendo chamado aqui para profetizar algo futuro que já não foi profetizado. Nada mais tem que ser profetizado. Apocalipse está escrito, amados. Pelo amor de Deus, entenda quem você é para Deus. Entenda quem é a igreja para Deus. O profeta da nova geração, amados, presta atenção nisso. O profeta da nova geração que eu digo é de Jesus para cá, da reforma para cá. Os profetas da nova geração, eles são aqueles que vão cumprir o que João Batista fez. Nós vamos preparar e restaurar o caminho. Esse é o ministério profético. Se Deus quiser te usar para dar uma palavra do que vai acontecer, do que aconteceu, amém. Mas para de esperar que as coisas um dia vão dar certo. Me mandaram um vídeo de uma pastora que ela começa a falar em línguas e fala, e traz uma palavra e fala em línguas e fala, e traz uma palavra e fala em línguas e fala, o que todo mundo já falou. O que todo mundo já falou. E aí está lá no vídeo dela, pastora profetiza. Profetiza nada, minha irmã, perdoa, profetiza nada. Olha o dia desse culto, olha as palavras que tem registradas, profetiza nada. O que foi falado por ela foi a mesma coisa que os outros têm falado, mas não como uma profecia diferenciada. Não é verdade. Não é verdade. Eu vou repetir de novo. A igreja está muito cheia de magos e de adivinhos. O profeta do Novo Testamento, ele conduz a igreja para Deus, em nome de Deus. Ele prepara o caminho. João Batista preparou o caminho para que Jesus viesse. Os profetas do Novo Testamento, ele prepara o caminho para que Jesus volte. Ele prepara a igreja. Um avivamento sem discernimento não gera fruto. Avivamento sem discernimento é oba-oba, não gera fruto. Você vai sentir um foguinho, você vai sentir, não sei o que eu estou sentindo. Não vai gerar fruto. Avivamento sem discernimento não gera fruto. Avivamento tem que gerar em nós uma nova mente transformada. O avivamento, quando ele vem sobre nós, ele já faz o cumprimento de Romanos 12 nas nossas vidas, a transformação das nossas mentes. O avivamento, ele te fortalece para você ter a transformação da sua mente. Quando o avivamento vem, ele traz um novo ânimo, ele traz uma nova visão. Você fala, isso daqui não. As coisas velhas ficam para trás. Você fala, eu sempre falei que o meu alvo é Cristo, mas eu nunca fui na direção de Cristo. Agora eu vou na direção de Cristo, porque eu estou cheio do avivamento, cheio do Espírito, e Cristo é Espírito, eu vou em busca do Espírito. É isso.
A autoridade que Deus te dá em um avivamento, amados, muda a história de um povo. A autoridade que Deus te dá num avivamento faz você uma pessoa diferente. Você muda a história de um bairro, de uma nação, você muda a história do mundo. O que é que nós temos recebido de Deus para dar para os famintos, para dar para os aflitos, para dar para os aleijados? O que nós temos recebido de Deus, que foi o que eu falei domingo aqui? O que nós temos recebido de Deus para dar para os deficientes espirituais? Será que nós estamos dando o certo? Muito me preocupa o que eu entrego. Será que nós estamos dando certo? O que nós temos recebido de Deus para dar para aqueles que necessitam? Eu quero dizer para você que, independente de qualquer coisa, a igreja, ela deve estar pronta para receber Cristo. Mas ela somente estará quando ela estiver pronta para evangelizar. Quando ela estiver pronta para levar a salvação, para trabalhar na obra, para ser o menor, para ser servo, aí a igreja estará pronta. Nós dizemos assim: eu tenho esperado Deus me usar. Já ouvi muitas vezes essa frase: pastor, eu espero Deus me usar. Eu quero dizer para você, Deus tem esperado você para Ele poder te usar. Deus tem esperado você se entregar a Ele para que Ele possa te usar. E para que a gente possa partir para o fim desse sermão, hoje, no dia que se chama hoje, Ele nos chama para recomeçar. Ele nos chama para entender que não é a partir de nós, é a partir de algo, de alguém que vem além de mim. Ele nos chama hoje para nos aliviar e assim Ele poder nos avivar. Queridos, vocês que estão ouvindo essa mensagem ainda vão ouvir ela. Nesse tempo de isolamento, Deus quer falar com você em particular. Deus quer falar com a sua casa. Deus quer ver o fogo do Espírito sendo derramado na sua casa através da sua vida. Porque aí a sua casa ela será restaurada. A sua família será verdadeiramente fortalecida. E somente assim a igreja será a igreja de Jesus Cristo. A igreja, essa igreja, ela será a igreja que prepara o caminho para a volta de Jesus. Hoje Ele quer nos ter como instrumentos dEle. Amados, não existe separação entre os homens e Deus. Se você estiver com seu coração quebrantado, desejoso de ser restaurado, de receber de Deus esse avivamento que talvez um dia você sentiu, talvez você só ouviu falar, talvez você nunca tenha ouvido falar e nem saiba como que isso vai acontecer. Eu vou dizer para você, começa agora a orar a Deus e dizer para Ele: Senhor, transforma a minha vida, faz de mim um novo homem, uma nova mulher, faz da minha casa, Senhor, um local de adoração. Senhor, encontre em mim o espaço que o Senhor tem procurado, para que o Senhor possa se manifestar. Senhor, eu quero ser o altar, eu quero ser o coração que levanta a Tua presença. Aleluias. Entenda que o avivamento que nós vamos viver hoje
ele é impossível de não ser ligado ao dia de Pentecostes. Ele é impossível de não ser as palavras do profeta Joel ditas por Pedro naquele dia. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito, naqueles dias eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluias. Você diz, pastor, eu ainda preciso entender como que eu vou me relacionar com Deus, como que eu vou ter esse entendimento, amados. Jesus fala para a mulher samaritana, que Deus, Ele está procurando os verdadeiros adoradores, e entra nessa, presta atenção nisso daqui. Jesus está procurando os verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em verdade e em espírito, porque o Pai é espírito, presta atenção. Deus está procurando aqueles que o adorem em espírito. Porque se você adorar a Deus em espírito, Ele pode derramar o Espírito sobre você. Se você ama a Deus pela sua mente, pelo seu intelectual, pelo seu racional, você nunca vai viver o avivamento. Você nunca vai receber o Espírito. Mas se você orar a Deus e disser a Ele, Senhor, eu quero te adorar, eu me rendo à tua grandeza, tu és Espírito, eu como homem, como mulher, mas como servo do Senhor, como tua serva mulher, você diz a Ele, Senhor, eu quero sentir a tua presença em Espírito, Pai. Eu quero sentir o Senhor se mexendo dentro de mim. Eu quero o fogo do primeiro amor. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero, Senhor, que os meus poros, Senhor, que todos eles, Pai, comecem a expelir agora a tua unção, o teu avivamento, a tua presença, Espírito Santo. E aí você terá então o princípio do avivamento do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque é só em espírito que você pode agir com Deus. Você não pode agir com Deus como uma pessoa natural. Você só pode agir com Deus como uma pessoa espiritual. Porque aonde Deus estiver, os milagres e as maravilhas acontecerão através da sua vida. Não é onde você estiver, é onde Deus estiver com você, os milagres e as maravilhas acontecerão através da sua vida. Se hoje você o convidar a participar da sua vida e habitar em você, como um templo santo e puro, Ele assim o fará. E coisas maravilhosas começarão a acontecer hoje, seu corpo vai ser curado. Seu relacionamento vai ser restaurado. Seu comportamento moral começa a ser mudado, o fruto do Espírito começa a fazer parte da sua vida. Você é fortalecido no Espírito. Nada vem de nós, queridos. Tudo vem dEle. Além de mim, existe um único e verdadeiro Deus que me fez semelhante a Ele. Ele me fez semelhante a Ele. O homem comum sem o Espírito de Deus é fraco. Diante de Satanás, ele é fraco, ele se torna movido pelo mal. Porém o homem avivado pelo Espírito é infinitamente maior do que o diabo. Infinitamente mais poderoso que o inferno. Nós, sem Deus, nada somos. Porém Deus sem nós, continua sendo Deus, que não desiste de nós. Hoje você poderia dizer comigo, eu rejeito o mal que me impulsiona a fazer o que eu não quero e me rendo ao avivamento
do Espírito Santo de Deus, que me conduz a fazer o bem e a vontade do coração do Pai todos os dias da minha vida. Que você entenda que existe alguém supremo, poderoso, que vem além de você e de mim, que é o Espírito Santo de Deus. Somente assim você vai conseguir entender e viver o avivamento. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais essa noite, por esse culto, essa celebração, Pai, por esse tempo de aprendizado, esse tempo de renovo, esse tempo de restauração. Senhor, que os lares tenham sido tocados por essa palavra, que as pessoas, Senhor, entendam a necessidade de buscar a Tua presença, de serem avivados, homens e mulheres se levantem, aqueles que estavam fragilizados, que sejam fortalecidos, aqueles que estavam doentes e aflitos de alma, Pai, aqueles que estavam em discórdia com o Teu Espírito por causa de relacionamentos mal resolvidos com outros homens. Senhor, que haja transformação a partir dessa noite, Pai. Que os sacerdotes se levantem, que homens e mulheres se posicionem, que o Teu Espírito fortaleça os jovens, Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, nos lares que forem clamados, o avivamento se manifesta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entra, Senhor, nesse tempo de incertezas, Pai, na nossa fé, Deus. Sabemos, Pai, que as circunstâncias nos mostram muitas incertezas, Pai. Mas nós queremos dizer, independente de qualquer coisa, o alimento não faltará, o pão não faltará, a provisão não faltará, o sustento não faltará, porque nós dependemos do Senhor, Pai. Nós não dependemos de nós mesmos, nós não dependemos de homens, Pai, mas do Senhor, Pai. Toca no coração dos homens, Pai, para que a Tua igreja não seja afetada, Pai. Para que o Teu povo, Senhor, seja estabelecido como vitorioso diante de todo esse caos. Aonde a enfermidade tocar, Senhor, no Teu povo, que ela passe, Pai. Assim como foram as pragas que estiveram no meio do povo, mas não os atingiram, assim será a Tua igreja também, eu creio, Pai. Sei que o nosso corpo, Senhor, está sujeito à morte, mas só morreremos no dia que for a Tua vontade, não por causa de praga, nem por causa do homem, mas por causa da Tua autoridade, do Teu poder e da Tua palavra que se cumpre sobre as nossas vidas. Cuida, Pai, dos nossos idosos, Pai. Cuida dos nossos jovens. Cuida, Senhor, dos nossos familiares, Pai. Cuida cada um deles, Pai. Senhor, eu te peço pela vida da dona Marlene, Senhor, esse impasse que ela está vivendo aí nessa situação da saúde dela, mas nós já declaramos, Pai, é a Tua vontade. Aquieta o coração da Tua filha, Pai. O Senhor está no controle de toda essa situação. Temos pedidos de oração por mães, por filhos, crianças. Senhor, eu não vou dizer o nome de todos, mas entra na brecha, Pai. Eu creio, Senhor, que nós pedimos a cura, pedimos a Tua vontade, Pai. Sei também que o Teu tempo para as coisas, Pai, é o Teu tempo. E nós respeitamos. Oro pela minha filha Pamela, Senhor, está no hospital nesse momento, Senhor. Toma conta, Pai, Tu sabe de todas as coisas. Vai de encontro em cada lar, Senhor, em cada vida, em cada necessidade, Pai. Senhor, nós oramos, Pai, para que nesse tempo, aonde a saúde tem sido tão abalada, Senhor, tão prejudicada, estamos tão sensíveis. Não, Pai, nós colocamos a nossa fé à frente de todos os problemas e declaramos, somos curados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa igreja, pelo Teu povo, pelo Teu infinito amor, pela paz que reina sobre as nossas vidas, nós Te louvamos, em nome de Jesus, amém e amém, louvado seja Deus, glória a Jesus.